Boa noite a todos. O tema da nossa live de hoje é Transformar-te. Nós vamos falar a respeito de arte com a Mairani Gabriel, que é arte terapeuta, arte educadora, focalizadora de dança circular e professora de música. Eu tenho certeza que nós vamos ter momentos muito gostosos juntos. Vai ser uma surpresa para vocês, porque a gente não vai simplesmente escutar. A Mairani vai nos propor também uma atividade que depois nós poderemos praticar em casa para desfrutar um pouquinho da beleza que é a gente poder trabalhar com as nossas mãos, a gente criar alguma coisa. Então vamos aguardar o pessoal chegando. É um prazer ter vocês aqui sempre nas quintas-feiras. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém conhecido aqui. Iracema, Cris, que prazer. Prazer ter vocês. Essas lives só fazem sentido com a presença de vocês. Mairani chegando. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Que prazer te ter aqui. Prazer meu, que delícia. Grande Com saudade prazer. de você. Pois é. A gente se conheceu, né, Mairani? Eu quero contar um pouquinho, porque eu sou uma pessoa bastante visual. E eu lembro exatamente do momento em que eu te vi na dança, né, no Festival de Dança do Rio Grande do Sul, lá em Araçá, no Rodas do Sul. E estavas tu e o Ângelo muito coloridos, um porte muito lindo, dançando divinamente. E eu olhei e não tive como não admirá-los. E aí, na sequência, acabei no segundo dia de festival quebrando o pé. E olha só, quem parou para me oferecer ajuda, eu lembro que eu estava voltando para o meu quarto, meio me arrastando, e vocês passaram por mim e perguntaram se eu precisava de ajuda. E aí reconheci o sotaque do Ângelo, né? O sotaque italiano. Você conhece bem? Sim, então temos isso também em comum, né, Mairani? Nós duas casadas com italianos, as duas focalizadoras de dança, as duas apaixonadas pela arte. Então é um grande prazer te receber aqui hoje para falar um pouquinho para nós sobre a tua trajetória como arte terapeuta, arte educadora, focalizadora de dança, professora de música. Então tens um largo contato aí com a arte. A palavra está contigo. Obrigada, Karina. Depois a gente se encontrou lá em Florianópolis. Foi uma delícia te reencontrar depois de um tempo. Agora o espaço está ficando longo, mas a internet ajuda tanto, né? Sim. A gente se conecta muito fácil agora. Olha, eu venho de uma família de pessoas que sempre gostaram muito de música e de artes, no geral, né? Meu avô compunha, ele era autodidata, família inteira tocando piano, do lado da minha mãe, né? E acho que me passaram isso, esse gosto. Minha mãe, principalmente, a minha mãe era assim, olha, férias, ela achava que criança não tinha que ficar à toa desocupada, não. Então, chegava nas férias, ela me colocava para fazer todos os cursos, a cidade era pequenininha, todos os cursos que naquela hora daria para eu fazer, né? Oi, Magna, beijo para Sim, você. a Magna e a Joana estão aqui nos prestigiando. Oi, Juliana, que delícia, Sidney. Sidney está sempre comigo aí nas lives, não é, Sidney? E aí, não tem como. Música é uma coisa que, se você escuta desde pequena, é impossível você não gostar. Aliás, facilita muito quando a gente precisa dançar depois, né? Sim. E eu sempre tive habilidade manual. Não sei se por conta também do piano, então,
é uma coisa que a gente vai perdendo, né? Se você não trabalha essa coordenação motora fina, você Sim. vai perdendo. Então eu sempre gostei, então eles me colocavam para fazer tudo, tudo que podia, né, quando eu era pequena. Daí vim para Campinas fazer o curso de educação artística. Eu fiz a minha especialização em artes plásticas. E só fui trabalhar em escola muito tempo depois. Na época eu dava aula de piano, né? Fiquei um tempão dando aula de piano, sempre gostei de dançar e fazia muito artesanato. Em 2000, eu conheci a arte terapia. Teve um curso, uma pós aqui na Unicamp, eu fui fazer, mas fui porque alunas, eu trabalhava com terceira idade e eu tinha uma aluna que falava assim, você é arte terapeuta, vai? Eu falava, naquela época eu falava, o que é arte terapia? Né? Mas me soou uma coisa muito linda, né? O que realmente é. E então fui fazer o curso, na verdade foi um processo assim de estudar muito, né? E entrar num universo que não era muito o meu, né? Que é tão ligado à psicologia. E mas aquilo me encantou e eu criei coragem, fui dar aula, fui para a escola, dar aula de educação artística, porque o meu olhar era outro. Naquele momento, eu tinha eu tinha mais paciência, tinha mais condições de enfrentar aquela menina que virava de ponta cabeça. Eu já tinha dança circular nessa época. Então, aí eu fui, sim, fui para o estado, dei aula no estado um tempo. E a minha sala de aula era uma delícia, porque a meninada sempre falava que a aula de educação artística é a hora da bagunça, né? Mas como era bom colocar todo mundo sentado em círculo, sabe? Todo mundo levantava, pegava, fazia, interagia. Porque a escola é viva, né? Aquela coisa, todo mundo sentado, um atrás do outro. Para mim, isso era uma coisa absurda. Então, eu gostei muito dessa época. Mas aí, me levaram para algumas ONGs, na época eram as ONGs, né? Algumas instituições. Eu trabalhei com bordados um tempo, um projeto maravilhoso aqui em Campinas. E conheci os pontos de cultura e a dança me chamando mais e mais e mais. E acabei ficando mais por conta da dança, até quando eu consegui juntar as duas coisas, a dança e a arte terapia. Sim. Agora eu estou conseguindo juntar mais uma outra coisa, trazendo junto a música, né? Eu tenho um trabalho que chama Música e Dança Circulares Sagradas. Então, se você escuta com propriedade uma música que você está dançando, você vai dançar, com certeza você não fica naquela dependência de ficar olhando para o focalizador e copiando passos. Então, esse é o processo agora, né? Sim. Agora eu estou numa fase ótima que eu consegui juntar tudo. Maravilhoso, né? Todos os teus dons e talentos. Eu acho que a gente nasce com todos os talentos. Só que alguns desenvolvem mais uns, outros acho que a família tem influência. Acho que esse meio que você vive, que você cresce, ajuda bastante, porque é por aí que a gente vai que a gente vai sendo encaminhado, né? Principalmente quando a família gosta muito. Você vê que às vezes tem uma família que todos são advogados e aí o filho vai ser advogado também, o neto, enfim. Eu acho que a Sim. família ajuda, puxa um pouco. E eu tive a sorte de nascer numa família de muitos músicos e gente que gosta de arte, enfim. Meus filhos vão seguindo, um pouco assim. Eu acho que a sensibilidade mais fácil da gente expressar quando você tem a arte um pouquinho no sangue. Mas tu acreditas que todo mundo pode usar a arte como forma de expressão? Porque existe esse mito, né? Às vezes, quando se fala em arte, por exemplo, em algum grupo onde a gente vai trabalhar terapeuticamente, aquelas pessoas que tiveram uma experiência frustrada, por exemplo, na escola, elas já ficam de nariz torcido, já não querem participar porque acham que não vão conseguir. Como é que funciona isso? Também é assim com a dança. Você já viu pessoas que falam assim, pelo amor de Deus, eu não sei nada de dança, eu não sei dançar, eu não saio do lugar. Isso também Sou as pessoas falam. descoordenado.
As pessoas descoordenadas, tem 2 pés direitos, né? 2 esquerdos, enfim. A gente escuta tudo isso. O que eu acho, o que eu penso, na verdade, é que assim, quando a gente fala de arte-terapia, não é a parte estética que tá mais forte. É bacana, a não ser que você vá trabalhar mesmo, uma pessoa que precisa trabalhar a parte estética, não é? Mas quando a gente propõe um fazer artístico, se você tem um momento de arte-terapia, não é a parte estética mais importante. Por quê? Porque o que eu vou proporcionar para o meu cliente é a possibilidade dele buscar do material que eu escolhi, da dinâmica que eu escolhi, ajudá-lo a trazer lá do fundinho que estava adormecido, né? Eu brinco que é no fundo do inconsciente, que está tão lá escondidinho, adormecido, e que já está na hora de ressignificar aquilo e aquilo vem à tona, né? Através, às vezes, de uma expressão muito simples. E a própria pessoa pega e fala: olha, mas eu desenhei não sei o que, não sei o quê, e às vezes só um traço, e ela vai buscar, ela mesma vai fazer essa conexão. Isso, para mim, é o mais bacana de tudo, porque eu gosto muito de. Quando eu trabalho com as mulheres, eu tenho muito essa questão de trazer o próprio olhar, né? Como eu me enxergo, como é que eu entendo o meu corpo, como é que eu entendo as mensagens que o meu corpo está me mandando. Então, não preciso eu falar, Karina, olha, o seu desenho, não é isso, é você que vai olhar e falar, meu Deus, e vem chegando coisas muito legais, né? Então, é uma oportunidade muito leve, muito gostosa de ressignificar momentos que a gente vive que ficam lá tão passados, tão escondidos, tão... Muitas vezes a gente nem sabe que aquilo está lá guardadinho. Sim. E a gente conversava outro dia, tu me falaste, a gente precisa tomar cuidado porque artesanato não é arte-terapia. Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre essa diferença também. Então, falei aqui um pouquinho, bem rapidinho da arte-terapia. O artesanato é uma coisa maravilhosa. Eu adoro fazer artesanato. Eu brinco que eu sempre fui muito artesã, eu nunca fui artista, eu sempre fui artesã. O artesanato, eu entendo assim, ele proporciona momentos terapêuticos. O que eu vou chamar de momentos terapêuticos? Eu não gosto muito de falar essa expressão para não confundir, né? Mas é aquele momento que, se eu estou sozinha e estou aqui fazendo um artesanato, é a hora que eu estou comigo mesma, é a hora que a minha mente silencia, é a hora que eu consigo, às vezes, até ter algumas ideias que fogem daquilo que eu estou fazendo. É um momento de silenciar. Se você está num grupo, aquela convivência com aquele grupo é terapêutica. Então, Sim. tem esse lado. Agora, eu não posso falar que o processo da arte-terapia é diferente do processo de se reunir para bordar, para costurar, né? São círculos diferentes. Mas não deixa de ser e de ter suas propriedades terapêuticas, porque tudo que faz a gente ficar um pouquinho melhor, né? É muito bom, é bem-vindo e ajuda. Agora, eu adoro fazer artesanato. Não tenho feito tanto que gostaria, mas eu gosto muito de fazer artesanato. E eu gosto de tudo que eu consigo ver transformado. Sim. Né? Eu me lembro na época da faculdade, às vezes eu tinha algum projeto bacana para fazer, levava para o meu pai, que meu pai também ele tinha essa coisa de mexer com as mãos, de fazer, de construir. Chegava e falava, eu preciso de um marceneiro, porque eu preciso desenvolver. Ah, ele era o meu parceiro, né? E aí ele me levava numa serraria, num marceneiro, e aquela madeira que estava sendo
se transformar numa peça. Era muito. Isso é uma coisa que eu gosto muito, dessas transformações. Sim. É muito lindo mesmo. Eu também adoro quando a gente consegue dar vida a alguma coisa, né? Que aparentemente estava desconectada, aquelas peças ali que eu juntei e consegui criar alguma coisa, né? Eu acho que isso é muito enriquecedor, é muito. A gente se sente realmente com esse potencial de vida, né? Hoje está muito fácil, né? A gente vai ali na esquina, compra tudo, acabou, o negócio é plástico, você joga fora, vai, compra de novo. Eu sou do tempo que a gente cortava a garrafa para fazer vasinho, entendeu? É muito diferente. Porque eu me lembro quando eu aprendi a costurar, era pequena, devia ter uns 9 anos, porque era isso, férias tinha que fazer algum curso, não podia ficar à toa sem fazer nada. E, e aí o pouco que eu sabia, nossa, nas outras férias eu pegava aquele monte de roupa, desmanchava tudo, fazia outra coisa, fazia outra saia. Então era muito comum a gente fazer isso, a gente aproveitava tudo. Ninguém ficava jogando coisa fora assim à toa. Não é ficar juntando bagunça. Junta um pouco de bagunça, mas não é ficar guardando tudo, acumulando, né? É dar uma outra utilidade para alguma coisa, né? Que você pode renovar, que você pode usar, reformar roupa. Eu me lembro quando eu era pequena, que tinha uma costureira que ia na minha casa uma vez cada, sei lá, quantos meses, não sei, ela passava o dia, minha mãe pagava ela por dia, tirava um monte de roupa para consertar, para reformar, para cortava a calça, costurava outra, fazia barra, sabe? Então, era uma convivência diferente com as coisas, uma relação diferente com as coisas, né? E com as pessoas também. Você dava oportunidade para as pessoas. Sim. Hoje é E tudo outra coisa muito que a gente descartável. conversou outro dia sobre a psiquiatra e psicoterapeuta Erika Poli, que agora nesse período de pandemia, ela começou a produzir vídeos curtos, que ela chamou de mini pílulas, trazendo questões que podem nos ajudar durante esse tempo que a gente está em casa. E eu lembro de duas que me marcaram muito, que foi estabilizando o campo interno e estabilizando o campo externo. Inclusive, eu criei duas meditações inspiradas, né, nos vídeos dela, para trabalhar isso internamente com a meditação. Mas quando ela fala, por exemplo, do campo externo, é isso, né, Mairani? A gente, agora que está em casa, está obrigado a ficar em casa, que a gente transforme a nossa casa num lugar aconchegante e gostoso da gente estar. A casa de dentro e a casa de fora, né, Karina? Exatamente. Né? E aí ela traz Olha, algumas sugestões, mas essa da casa de fora eu acho que tem muito a ver com o nosso bate-papo aqui hoje. Né? Da gente tem. poder... O próprio Feng Shui já propõe isso, né? E olha, eu te agradeço por me apresentar a Érica Poli, porque não fui nas pílulas, não. Eu fui nos, olha, 1 hora e meia, 2 horas, o outro. Adorei a Ela é fala dela. fantástica. Sim. Precisa ter uma noçãozinha de italiano para poder entender. Sim, sim, É mas já tem gostoso. algumas coisas já tem até pessoas traduzindo. Eu já vi as mini Ah, pílulas, eu já vi algumas traduzidas para o português. opa, Mas depois você me manda, porque quero mostrar para algumas pessoas. sim, sim. O que eu acho muito legal dessa pessoa é que ela é uma cientista com um olhar artístico. E ela traz a importância, né, de nós exercitarmos a nossa sensibilidade através da dança, através da música, da pintura, da poesia. Enfim, eu acho muito legal esse olhar que mistura, né, para não ficar aquela coisa muito quadrada, né, só científica. Fica uma coisa muito acadêmica, muito científica. E tem pessoas que precisam da outra linguagem. Então, é isso. Eu acho que essa é a minha questão. Se eu tenho a possibilidade de trabalhar com várias linguagens, eu posso atingir mais pessoas, né? Eu já fazia isso quando dava aula de piano. Então, muitas vezes eu levantava, fazia o aluno levantar comigo,
e caminhava e dançava o tempo da música para ele entender, né? Agora Sim. eu tenho feito um pouco o contrário com a dança, mas então, porque cada um tem uma facilidade para um tipo de linguagem. E é bacana quando a gente abraça, né, o maior número possível. Claro, com Eu, certeza. sabe, eu trouxe um conto que eu gosto muito e gostaria de falar com vocês esse conto. É um conto da Marina Colasanti e é um conto muito moderno. E ele fala. Eu não sou contadora de histórias, então eu vou contar um monte de mentiras se eu contar a história aqui. Então, eu vou ler o conto. Posso ler? Claro, claro. Até para mostrar o que eu trouxe aqui, para a gente poder trabalhar um pouquinho, Acho que está todo para mundo bem falar curioso. sobre. Hã? Acho que Ah, você está leu? todo mundo bem curioso, porque antes que tu entrasse, eu disse que tu ia propor uma atividade prática também para nós aqui. Pois é, mas sabe que quase não deixei coisa para fazer. Eu comecei a fazer e quando eu vi, eu já estava terminando. Terminei um, peguei o outro, pensei, nossa, não vou parar. Então, esse conto chama A Moça Tecelã. Pode ser que você até conheça, mas ele me pega muito. Quando eu trabalho Mulheres que se curam, eu trabalho muito esse ponto, porque eu trabalho um tear, né? Aqui não é o caso, mas eu gosto do conto. Então ele fala assim: acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tiar. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tiar, para frente, para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete, e à noite, depois de lançar seu fio na escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, ela começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E foi feliz. Durante algum tempo ela foi feliz. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque ele tinha descoberto o poder do tear. E nada mais ele pensou a não ser nas coisas todas que o tear poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, porque agora eles eram em dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente.
Para que ter casa se podemos ter um palácio? Então, sem esperar a resposta, imediatamente ele ordenou que fosse de pedras, com arremates em pratas, e ela ficou dias e dias, semanas e meses trabalhando e tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. E lá fora a neve caía. Caía e ela não tinha tempo de chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tiar o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu: faltam as estrebarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, essa mulher tecia todos os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. Pela primeira vez, ela pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Então, ela só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia e, sonhando com as novas exigências que ele ficou lá, ela subiu descalça, bem quietinha, sem fazer barulho, aquela longa escada que ia dar na torre, sentou-se ao tiar. Dessa vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira e, ao contrário, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins, e depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha nesse palácio. Novamente ela se viu na casa pequena e simples e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, ela, como se ouvisse a chegada do sol, escolheu uma linha clara e foi passando-a bem devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu lá na linha do horizonte. Capiche? Capisco. E aí, quero perguntar para todos que estão aí assistindo, né? A gente está num tempo de quarentena. A gente está num tempo que a gente precisa ficar dentro de casa, o máximo possível. Claro que hoje as pessoas estão esquecendo um pouco disso. Parece que acabou um pouco essa pandemia, né? E aí, eu te pergunto, o que você conseguiu tecer ou destecer nesse tempo, dentro de casa e revendo tudo isso? Será que nesse tempo você já conseguiu construir uma visão, uma versão melhor de você mesmo? É uma bela reflexão. E nesse momento, eu pegaria, estivesse num ateliê, se nós estivéssemos fazendo um processo arteterapêutico, eu pegaria uma folha, pediria para vocês pegarem uma folha e nós iríamos trabalhar uma colagem. Mas eu continuo querendo ressignificar as coisas até dentro de casa. Então a minha proposta é outra. E aí eu vou te mostrar. Deixa eu colocar esse pro lado de cá.
Você se lembra daquele vaso que eu te mostrei ontem, daquela garrafa que eu te mostrei? Sim, Olha o toda vaso que cobertinha. Sim, Então, quando nós pegamos lá as revistinhas antigas, que ninguém vai ler mais, e eu sugiro que sejam revistas de viagens, essas revistas têm muitas coisas bacanas. Eu não sei se dá para você ver aqui atrás. Consegue enxergar aqui? sim. A imagem está um pouquinho granulada, agora melhorou, Mairani. Esse é Sim, um móvel que eu fiz ele inteiro com revistas, com colagens de revista. Não é um vasinho, não é um vidrinho, é um móvel. exige um pouco mais de tempo. Ah, esse foram vários dias, porque também o tempo para escolher muitas imagens, e aí você pega, é, é isso, Joana, é isso mesmo, de desconstruir, ressignificar, tudo Tudo mudou mudou e e nós nós precisamos precisamos acompanhar, acompanhar, é verdade. né? Então, me lembrei muito de vocês, porque eu trabalho muito a questão das 3 ecologias da Unipaz. Isso é uma coisa que ficou muito forte e que tudo que eu faço, eu acabo trazendo esses conceitos, porque como é que eu me olho e posso mudar alguma coisa em mim mesma, né? Como é que eu olho para o outro e posso mudar minhas relações? Quais são as minhas relações com a natureza? Sim, Quando é que a gente vai entender que o que dói em mim dói na natureza, o que dói na natureza dói em mim? Somos diferentes, temos reações diferentes, mas somos todos um. Estamos interligados, não tem como. Não tem como. Isso é uma coisa, né, planetária. As influências aí da lua, da água, dos astros, a gente está vendo aqui. Exatamente. É um momento muito especial de autoconhecimento. Um momento da gente desconstruir mesmo e, e trocar os paradigmas, né? E buscar o que a gente pode ressignificar, quais são, quais são aquelas coisas que já ficaram lá no passado, que elas não precisam mais voltar. Tem coisa que fica a vida inteira, né? Vai e volta, e vai e volta. Deixa lá, deixa para trás. Mas esse móvel, eu demorei um tempo para fazer, porque foram longos dias pesquisando gravuras, pesquisando imagens, né? Porque eu não tinha uma coisa, se eu vou trabalhar esse tema ou aquele tema, eu nunca tenho isso, porque as coisas vão chegando, eu recorto tudo que eu acho bacana, eu vou tirando, vou colocando do meu lado, e depois as coisas começam a acontecer. Então, assim, eu, quando era até mais novinha, eu já fazia isso, baúzinho de madeira, caixinha de não sei o quê, era tudo assim, né? Uma coisa que eu gosto muito. Porque me traz mesmo isso, olha, eu estou tirando dali, estou mudando o conceito daquela imagem e trazendo para uma renovação. mas esse móvel, no caso, Mairani, fizeste dentro desse conceito de arte-terapia ou não? Não, Artesanato. não. Esse móvel, na verdade, quando meu neto nasceu, eu precisava de um lugar para colocar telefone e o modem da internet que ele não alcançasse, que ele não mexesse. Ele ficou comigo um tempo aqui. E, e aí, quando eu vi esse móvel, eu falei, ah, que bonitinho, esse dá certo, cabe lá na minha casa, né? Eu tenho um telefone muito especial em cima dele. Eu ia colocar aqui para você ver, mas já esqueci. É todo vermelho, antigo, enfim. E, e fica um canto diferente. Então, não foi com esse conceito, tá?
não trabalhei nada nesse sentido. E este Mas vaso que tu nos mostraste antes também não. Então, deixa eu chegar ele para cá. Mas eu gostaria de mostrar um trabalho que eu acho que eu nunca mostrei para ninguém. E esse trabalho é de 1977, eu fazia faculdade ainda. Também é uma colagem, só que essa é com linhas coloridas. Meu Deus. Lindo. Também aqui, ó. Setembro de 77. Meu Deus, não devia ter olhado a data. Agora, esse vaso, a proposta aqui que eu gostaria de sugerir, esse vaso eu usei sim um pouco para comigo mesma. Eu estava, estou tentando ler aqui. A própria natureza está se autoconsumindo para renascer das cinzas nova dentro da nova era, do novo paradigma. Pois é, e a gente precisa ficar inteira aí para a gente chegar lá. E exatamente, eu peguei um tema que estava me incomodando muito, que me incomoda muito, que é essa questão da natureza, né? Sim. E fui pegando, cortando, e fui trazendo esses momentos para cá. Sim. Olha, o nosso índio. E às A tua vezes expressão sobre esse momento, sobre algo que te incomoda, né? A gente olha o vaso e entende do que se trata, sem precisar que tu fale nada, né? Então eu pensei em pegar um outro vidro pequenininho para fazer com vocês aqui, né? Até para mostrar como eu faço, que é muito simples. Como eu sou um pouco alérgica, então eu não gosto de usar muito verniz. Aqui eu passei um verniz, no móvel eu passei um verniz, verniz de madeira, mas geralmente eles têm um cheiro muito forte, isso não me faz muito bem. Eu costumo usar cola branca, se é alguma coisa que você não vai ficar todo claro, que você não pode ficar esfregando com água e sabão, porque não vai sobrar nada. Lembrando que a cola branca é solúvel em água. Então, sim. né? Mas ele aceita um paninho úmido, isso ele aceita. E acabou, eu pensei, acho que isso vai virar um vaso para minha casa, né? E peguei um pequenininho que era para fazer com vocês, mas eu não resisti e fiz ele inteiro. Quando viu, estava pronto. Quando eu vi, já estava pronto. Esse também eu fiz tão rápido. Quando eu vi, já tinha feito tudo, né? Então, o meu pequenininho, o que me chamou atenção, que tudo que eu olhava na revista e cortava, estava ligado à alimentação. Quando eu vi, tinha muitas frutas, tinha muitas verduras, ou tinha alguém colhendo flores. E aí eu tive a reflexão, a hora que estava fazendo, exatamente sobre isso. Eu, por conta eu tenho intolerância a várias coisas, eu tenho sempre que cuidar da minha alimentação. Então, quando eu relaxo um pouquinho, de vez em quando, às vezes a gente relaxa bastante, nesse calor, você quer tomar sorvete, e eu não posso, muitas coisas. E aí, isso me chama de volta para casa. Olha, para, você não pode comer isso. Para, olha, isso não te faz bem. Ah, mas vou comer só um. E aí no outro dia você não fica bem. Quando eu vi, tinha aqui tudo. Tinha o sorvete, né? E foi uma coisa muito... Eu só me permiti separar e ir colando. Nada muito planejado, né? Só deixei a expressão. E olha onde estão as pernas. Ela virou de cabeça para baixo. Não teve jeito. Então, a proposta era, eu gostaria muito que a gente tivesse, assim, olha, vamos todo mundo pegar e a gente faz juntos aqui, né?
Mas peguei lá uma caixetinha só para explicar algumas coisinhas que eu não sei se dá para ver aqui. Para quem quiser fazer em casa, eu costumo É uma trabalhar com cola caixa de sorvete, de Mairani. sorvete. É, Tá. quando eu estou cortando, quando eu estou recortando as revistas, e eu gosto muito de recortar assim, Sim. não só uma coisa reta, né? Uhum. Porque você vê, ele dá um efeito muito diferente quando você se propõe a fazer o recorte mesmo. Sim, e sem deixar espaço, a gente vai sobrepondo as imagens, né, Mairani? Isso vai criando um desenho diferente. Isso. Mas aí precisa. Eu pego uma caixetinha dessa e faço de lixinho aqui do meu lado. E vou jogando os restinhos de papel aqui, senão faço uma confusão. E aí eu falei, vamos, a gente vai construir só um pedacinho aqui. Não sei se dá para ver, Sim. né? Só para a minha cola branca tá com um pouquinho de água, ela fica um pouquinho diluída. Então, a gente, enquanto vai conversando, eu vou fazendo. E aí, Karina, Eu até trouxe para mostrar também um que eu fiz há um tempo atrás, já tem mais de ano, eu acho. Nós temos um casal de arquitetos amigos que foram fazer uma limpeza na sala de um cliente e encontraram um espelho redondo e me perguntaram se eu queria. Era um objeto meio esquisito, ele era preto, a parte espelhada. Eu disse, eu quero e vou transformar. É isso aqui, ó. Ele é um espelho redondo, grande, maior do que a minha cabeça. E o que que eu é fiz? Eu muito legal. preenchi todo ele também, ó. Não é uma delícia fazer isso, gente? Ai, ficou lindo. Ele é um objeto decorativo, né? Além dele ser um espelho, ele se transforma num objeto diferente e o mais legal é que único, né, Mairani? Porque ninguém vai ter um igual, ninguém vai conseguir fazer exatamente a mesma colagem, a mesma construção que a gente fez. Nem a gente mesmo faz igual. Nem a Você gente não acha mesmo. mais as mesmas imagens. Eu não estou Exato. aparecendo, mas eu estou querendo mostrar aqui. Então, primeiro, a sugestão é que primeiro você faça um fundo, né? Eu vou trabalhar um fundo aqui, eu e a natureza. Eu estou muito, muito incomodada com tudo que anda acontecendo por aí. Sim. E principalmente porque aqui em Campinas, agora, neste horário, que são 9 e pouco, quase 9h15, nós temos 34 graus. Meu Deus. Não tem um vento. Campinas é a cidade do vento, não venta nesse momento. Então, aqui, vou fazer essa outra parte. Fiz um forrinho, é legal você pegar um paninho para ir deixando ela mais lisinha. E eu deixei recortado aqui, na realidade, só para mostrar mesmo como eu Sim. faço a colagem. Não tem segredos, né? E ainda acho que na temática da minha questão da alimentação, olha o que eu acabei achando, né? Boteiro. É. Então, é ele que vem para cá. Eu vou terminar depois. Mais uma sugestão é que aí quem está assistindo, se fizer, manda para a gente ver. Eu Isso. gostaria, não é, Quem Karina? fizer, Não quem é se muito legal? propuser a fazer essa proposta da Mairani, me mande depois a foto. Eu vou colocar o meu telefone. Depois, quando eu publicar a live, eu coloco o meu telefone e o da Mairani, que são fone Whats. E se vocês quiserem, vocês mandem pra gente. Porque É, realmente é muito legal, né? Quando a gente recebe algum retorno nesse sentido, né, Mairani? é. As pessoas estão acostumadas a me verem dançando sempre. Eu teria uma dança para fazer hoje com esse processo.
Só que eu não me preparei para isso, né? Mas tem uma dança que encaixa muito, muito, e num processo terapêutico eu faria dança antes, Sim. antes até da gente trabalhar aqui, que é a Refazenda do Gilberto Gil, Ah, sim. não é? Então eu estou começando, eu não sei se dá para ver, estou começando Sim. a construir aqui. Sim. E qual seria a proposta temática, Mairani? Se alguém quiser fazer, tu propões que antes da gente começar a buscar essas imagens, a gente se foque em algum tema específico, por exemplo, no teu caso, a alimentação, a natureza, ou se eu quiser focar, por exemplo, em família, relacionamento? Na realidade, não. Eu acho Não. que você começa a construir e aí você começa a entender o que está chegando. Então, que a pessoa fique bem livre e Se vá você folheando a quer, revista e vendo se aquilo que você, chama atenção. se você quer fazer com esse conceito, né? Então, fique livre. Agora, se Sim. você quer fazer, mas não tem jeito. Qualquer um desses aqui, você não consegue estruturar. Não dá para você falar assim, agora eu vou colocar aqui, vou colocar ali. Isso que é legal. Sem Uhum. regras, né? Sim. É não seguir a regra. O que eu estou sugerindo aqui é, por exemplo, se eu tenho alguma coisa recortada, como eu fiz aqui, eu preciso deixar para colocar ela por cima, né? Porque depois que eu colocá-la embaixo, eu não consigo mexer. Sim. Então, o que é assim. Mas eu acho que o bacana é não ficar preso num tema. Uhum. O bacana é você deixar fluir, né? Sim. Então, se você faz como um artesanato, ou se você faz com essa proposta de se reciclar, de se renovar, de trazer um novo olhar, sinta-se livre. A primeira coisa, eu acho que é isso, você se sentir livre. Livre Sim. para deixar o que está lá no seu interior chegar e com certeza você vai descobrir depois imagens que você vai falar, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, olha o que chegou aqui, O né? interessante, então, é essa reflexão pós-trabalho pronto. E durante o trabalho, porque eu só me toquei desse aqui, da história da alimentação, quando eu comecei a recortar, que eu olhei e falei, nossa, eu só estou pegando coisa de comer, né? Sim. Mas tem umas flores aqui para ficar. Bom, depois que você cola, você espera secar um pouquinho, né? Eu vou fazer só esse aqui, porque é só para mostrar. E nesses aqui, eu tenho usado a cola branca mesmo. Então, deixa secar, passa uma outra mão, justamente porque eu não posso usar o verniz. Usei nesse, um verniz incolor, né? Nessa época eu usei o verniz, mas eu não era alérgica, em 77. Né? E aí é muito simples. Deixa a cola aqui, ela vai te ajudar a cobrir bastante. Lembra que é vidro, então tira o excesso para não ficar difícil depois. Mas lembra também que a cola é solúvel em água, então não tem problema nenhum. Em algum momento, na hora que você precisar tirar. E aí, não vai sobrar caixinha, não vai sobrar vidrinho. Reciclagem direto daí, né, Mairani? Nossa, que delícia que é fazer isso. Eu tenho vidrinhos de geleia que eu gosto de usar para vidrinho de tempero, e eles são todos muito parecidos, assim. É um ou outro que é diferente só. E agora, claro que você vai fazer isso, você não sabe o que que é depois que o tempero que está lá, você tem que colocar uma etiqueta, né? Mas fica tão bonitinho depois você olha, tá tudo diferente, tá tudo Sim. renovadinho.
eu vou deixar esse aqui secando e depois eu termino. Era só para mostrar como é a técnica, né? Eu não tenho muito mais recortado aqui, justamente porque era o pequenininho que eu ia fazer. Mas eu pensei, eu vou perder, as coisas são muito pequenininhas e depois eu vou perder aqui. Acho que porque eu precisava entrar no meu processo criativo, sabe assim? Eu Sim. sozinha. Aí é muito legal a gente se permitir, né, Mairani? Porque às vezes a gente fica preso nessa questão, eu não sei combinar cores, ou eu não sei recortar, ou eu não sei criar uma composição. Por que não se permitir? Por que não se deixar levar, né, por esse momento lúdico e vamos fazer, vamos ver o que que sai, vamos ver o que acontece. Eu acho que a gente está Karina, nesse momento, né? Às vezes eu escuto algumas pessoas falarem, porque eu estou entediado nessa pandemia, não acho o que fazer. Puxa vida, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? então, Karina, vou voltar lá no conto de novo, né? O que chama atenção, o que me chama muita atenção nesse conto é que ela escutou, ela se escutou, né? Aquilo não estava fazendo bem para ela e ela teve a coragem e teve uma coragem rápida, hein? Sim, E desfez, sim, né? E como a gente às vezes fica muito tempo preso em alguma coisa que não faz bem, mas aí a gente coloca muitas questões emocionais e que não nos permite tomar uma decisão, né? E quando a gente não toma decisão, acaba que isso pode vir para o nosso corpo um pouco mais rápido, né? sim. Porque uma das coisas que eu gostei muito da fala da Érica, que tem muito a ver com o meu momento agora, do que eu estou estudando, eu estou fazendo uma pós em transpessoal, então como é que a gente está aqui trabalhando a nossa emoção e, e a gente está aqui com a reação dessa emoção no nosso corpo? Como é esse processo? Então, Sim. em algum momento a gente precisa esvaziar, a gente precisa renovar, a gente precisa oxigenar tudo, pensamento, sentimento, não é? E nesse momento que a gente está vivendo, eu penso que a gente vive hoje, é o aqui e agora. O que passou, já passou, a gente não vai ter como mudar. No futuro, ninguém tem noção do que vai acontecer. Ninguém sabe. Não É, tem. Você eu faz acho que previsão astrológica, né? Eu acompanho outra, sabe assim, hoje é a lua cheia. Agora eu me lembrei que hoje é a lua cheia. Então tem aí a previsão, outubro vai ser um mês um pouco difícil, vai ser um mês um pouco turbulento, passaremos por uma turbulência. Mas hoje a informação que eu tive é que vai entrar tanta luz nesse planeta que quem não está na luz, quem não entra nessa vibração, vai entrar numa turbulência sim. Então a gente sim, precisa tomar cuidado para não se deixar influenciar, né? Para não entrar nessa mesma energia. E senão a gente vai tecer. E vai passar o resto da vida tecendo, né? é isso, né, que tu falaste. Momento propício para eu pensar se tudo aquilo que eu teci para mim até hoje continua fazendo sentido. E Exatamente. não ter medo de desfazer, né, Maíra? Às vezes a gente tem um medo de desfazer alguma situação com alguém, em algum lugar, e quando você chega para falar, você percebe que aquilo foi um alívio também para outra pessoa, que talvez não soubesse como falar ou como agir em alguma situação, porque isso acontece, né? Isso acontece muito. Quantas vezes a situação não é boa, você não sabe, mas eu vou falar, eu posso magoar. E aí quando você consegue falar, outra pessoa até respira fundo e fala, também concordo, também acho que é assim. Sim.
Eu acho que é Nós um momento de olhar muito estamos para a dentro. 5 minutos de encerrar, Mairani. Eu gostaria que tu deixasse para nós a tua mensagem, então, aí, final, né? Qual a tua sugestão para as pessoas que estão aí nos ouvindo com relação a esse processo artístico de expressão? Primeiro eu quero te agradecer, Karina. Hum. Gostoso estar aqui com você. Matei um pouquinho da saudade, esse sotaque gostoso do Sul. E agradecer todos que estão aí, Joanas, que eu consegui olhar, não consegui ver todo mundo. A Magna, o Edna, Inácio está aí com a gente também. quem? O Inácio, o namorado da Magna. Oi, Inácio. Vocês estão dançando pra caramba, hein? Tô só vendo, ó. De longe, né? Adorei. Então, olha, Karina, eu acho que, principalmente, o que a gente pode fazer em termos de arte, no sentido de um, eu sou muito do manual, eu gosto de coisas manuais assim. O que a gente pode fazer para acalmar o coração, para acalmar um pouco a nossa mente, para sair um pouco da frente do computador, porque a gente está direto em frente, a nossa situação agora é essa. Mas está vindo direto aqui, olha esse chakra sendo trabalhado ao contrário. Isso é muito complicado, é bem complicado. A gente nem precisa ficar assistindo tantos filmes sobre tudo isso. A gente sabe que a gente está sendo manipulado. Sim. Então, precisamos concordar com isso? Não. Então, vamos voltar um pouquinho, né, na simplicidade das coisas manuais, das coisas que a gente mesmo pode fazer, do momento que a gente até pega um livro para ler, que não dá mais tempo, que você vai ler lá no computador. Enfim, voltar um pouco para si mesmo, voltar um pouco para a simplicidade, porque acho que, como diz a música lá do Xamã, é na simplicidade que tudo tem solução, né? Então, pegue alguma coisa para você fazer, ainda que seja recortar revistas e fazer colagens, sabe? Não precisa de muita coisa, a gente precisa de cola, revista antiga e todos os potinhos da casa, né? Eu tô querendo tirar os plásticos agora. Coloca uma musiquinha, né, para ir Nossa, se divertindo também durante o processo e curtir, né, curtir esse momento onde a gente está ali é, absorvido por essa atividade manual, pela música, podendo estar em contato com as nossas lembranças, memórias. eu tô rindo da Joana aqui. A caipirinha de pitanga continua me esperando, Joana, que delícia, quero. Karina, precisamos combinar. Deixa passar a pandemia, tá? Aí eu Sim, vou. sim, Então eu acho que é isso mesmo. É hora da gente olhar para a gente mesmo, né? De olhar o que eu posso simplificar na minha vida, para a gente não ficar a vida inteira tecendo, 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 tecendo. exatamente. Isso, né? Viver o dia, eu acho que esse é um grande aprendizado também. Viver o dia de hoje, como tu falaste, do futuro ninguém sabe. Então eu vou fazer do meu dia de hoje o melhor que eu puder. E amanhã é outro Uhum. dia. E assim sucessivamente. E amanhã, a hora que a gente acorda, a gente fala, ai, graças a Deus, que delícia, olha, eu tô viva, acordei, tô aqui. Com saúde, né? De saúde. Posso dançar, né, Mairani? Posso Nossa, ouvir. posso dançar, posso ouvir música, posso ver, né? Posso pegar nas coisas. vinte e Maravilha. sete segundos, minha querida. Estamos quase saindo do ar. Ó, gratidão imensa para Gratidão. ti, pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, pela tua alegria, pela tua arte, pelo teu sorriso. Muito bom te ter aqui com a gente. Gratidão, beijo para todo mundo. Beijo. Beijo, Karina. Beijão. Tchau.